Bom dia, nação! Bom dia aos meus rivais! Já seguiram o líder do Brasileirão hoje? Sigam imediatamente o líder do Brasileirão. Essa é a verdade. Se não seguiram, vão lá, tá? Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Ah! E o Flamengo é líder do Brasileirão. Gente, sigam o Alacian imediatamente. Sigam o LA imediatamente. Essa é a verdade. Cara, o jogo do Flamengo ontem foi ótimo. A presença do Luiz Araújo, do Plata, a intensidade, a disposição total, indo atrás, correndo, fazendo. Entendeu? Foi muito bom ver o Flamengo jogar ontem. Essa é a verdade. Vimos também o Alacian entrando e mostrando realmente que ele é decisivo. Na minha opinião, o Alacian é jogador de segundo tempo. Entra no segundo tempo e consegue resolver. Essa é a verdade. Tivemos também a volta do De La Cruz. O Alan jogou muito bem ontem. O Alan jogou bem, né? O Léo Ortiz jogou bem. O Léo Pereira ficou com a braçadeira depois que o Bruno Henrique, que estava como capitão, saiu o Bruno Henrique. O Léo Pereira ficou com a braçadeira. Tivemos, infelizmente, né, a dor do Alexandro, que saiu sentindo dor. Eu não gosto nem de lembrar. A do Ayrton Lucas, que foi pior, né? Que eu vi numa notícia que foi outro 8 centímetros de profundidade. Vai ficar 48 horas em observação, né? O Ayrton Lucas. Ou seja, o Flamengo não vai contar com ele para o jogo do Santos e provavelmente nem para o jogo do Fluminense. Eu acho. Não sei, não tenho certeza. Mas o que deixou o flamenguista, assim, intrigado, sem entender realmente o porquê, foi a entrevista do Felipe falando sobre o Pedro, né? Porque para todos nós flamenguistas, o Pedro sempre foi um bom jogador e ele é. Mas as falas do Felipe ontem deixou algumas pessoas, inclusive eu, chocada. Mas também não é de hoje que vem técnico reclamando dele. Nós tivemos o Rogério Ceni falando do Pedro, né? Tivemos também o Sampaoli. Eu acho que aquele soco que o Pedro levou do auxiliar, do Sampaoli na época, foi a gota d'água. O Pedro deve ter feito muita coisa e o homem não aguentou e deu um soco nele pra fazer isso. É a gota d'água, gente. Também tem um vídeo circulando do Davi Luiz, onde ele fala: Pedro, eu sou muito seu amigo, não sei o que, mas se eu fosse treinador, você não jogava. E aí eu fico realmente assim, cara, por que o Pedro tá fazendo isso? É insatisfação porque tá no banco de reserva, porque não tá conseguindo atuar. Mas ao mesmo tempo, se você quer jogar, você tem que fazer por onde? O Alacian é um exemplo disso. Estava jogando bem, errou com o Felipe Luiz e não subiu para o time principal. Passou acho que 2, 3 jogos sem subir. E aí o Felipe fez o quê? Voltou agora ele novamente. Tanto que ele já fez gols importantes pra gente, pra nos ajudar, né? Ajudar o time. É complicada a situação do Pedro. E o staff dele disse que iam esperar a proposta e chegar para apresentar o Flamengo para tirar ele do time. Só que assim, eu fico pensando, se ele tá assim no time do Flamengo, que é um time onde não atrasa o salário, é um time onde o jogador tem visibilidade, você chega à seleção brasileira justamente através do time que você joga. Se você continuar desse jeito com birras, você não vai chegar a lugar nenhum. Antes eu estava pensando que era coisa do Felipe Luiz, tipo, birrinha, não querendo colocar o Pedro, porque queria colocar tal jogador, por preferir tal jogador e não o Pedro. Mas ontem, assistindo a entrevista do Felipe, eu entendi que o Felipe não tem culpa. Eu entendi isso. Você do outro lado da tela pode entender a mesma coisa, mas também pode ter opinião diferente. Tem gente que tá pedindo a saída do Pedro agora por causa disso. Tem gente que tá pedindo a saída do Felipe Luiz. Por falar nisso, o Flamengo quer renovar com o Felipe e o Felipe quer renovar com o Flamengo. Ou seja, já é praticamente acertado que o Felipe vai continuar no Flamengo. E o Pedro, para ele continuar, ter chances de voltar a jogar, ser relacionado, ele tem que melhorar bastante. Tem que melhorar, tem que se esforçar. Como diz o Bruno Henrique, esforça-te, tem que se esforçar para poder fazer o melhor para ele e para o time, ser relacionado, entrar em campo, fazer sua parte, porque mas no banco o jogador não ganha minutagem. Mas se ele também não fizer por onde, amigo, nem no banco ele vai estar. Não é isso? Também nós temos o Rossi ontem, né? Quase não apareceu no jogo, ainda bem. Rossi ontem nem jogou, eu acho. Nem jogou. Só teve aquele erro dele que, cruzes, quase eu fui de arrasta.
mas tudo bem. Então, assim, a atuação do Flamengo ontem foi boa. O Flamengo venceu. Continua sendo líder do Brasileirão. Algumas coisas que o Flamengo realmente tem que trabalhar são finalizações, porque peca muito, peca demais. E todo jogo o Flamengo peca em relação a isso. E também o que mais me deixou assim, que eu achei engraçado, foi o que o técnico do São Paulo disse. Graças a Deus, nós não jogamos com o Flamengo todos os dias. Isso é muito bom pra você, viu, meu amigo? Porque se jogasse, vou contar pra vocês. Porque realmente o Flamengo amassou o São Paulo. Amassou o São Paulo. E foi isso. Então segue o líder. Bom final de semana para nós flamenguistas, porque para uns e outros aí não vão ser bom, não vai ser bom. Porque tava esperando o Brasileirão voltar para apanhar. É para apanhar e ficar calado. E ontem também tivemos o jogo do Bahia com o Galo, que o Bahia ganhou o Galo. Ou seja, ai credo, o Galo perdeu mais uma vez. Ai credo. É isso, gente. Hoje tem Brasileirão. Nada vai interferir na nossa liderança, então segue tudo normal, tá bom? Então sigam o líder aí. Bye!